Graça e paz no Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos começar a nossa escola dominical com uma oração. Ó, Cleide, vai dizer aí, ora pra gente, Cleide. Senhor Deus Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui reunidos. Obrigado porque o Senhor nos trouxe, Pai, em segurança. E quero, Pai, agora entregar esse tempo diante do Senhor. Que a Tua palavra, Deus, venha a falar aos nossos corações. E nos ajude, Pai, tudo que aprendermos aqui hoje, praticarmos em nossas vidas. Abençoa o Alan, Deus, que vai estar transmitindo a palavra. E que sejamos, Pai, edificados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade àquela dinâmica de falar na escola dominical, aquilo que prepara e dá um contexto ao que vai ser pregado no culto. Vou colocar aqui o aparelho silencioso. Fiquei que lembro também, colocar os aparelhos em modo silencioso. E a pregação que logo mais vai ser feita pelo pastor Marcelo, estamos falando sobre a carta aos Colossenses. No último encontro, quem fez a parte da escola bíblica dominical foi o Daniel. Nós vamos fazer uma recapitulação e trazer também alguns contextos. Talvez algo que a gente fale aqui, o Daniel também tenha falado, serve de reforço e alguma coisa num contexto diferente também para a gente acrescentar mais elementos naquela situação em que os colossenses estavam vivendo e a preocupação do apóstolo Paulo a trabalhar com aquela igreja. A primeira coisa que a gente lembra, né, do contexto nessa recapitulação é quando foi escrita a carta aos Colossenses. Então eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha num breve resumo da cronologia das cartas aos Colossenses. Não vai dar para vocês enxergarem aí, mas eu leio brevemente aqui. Então, no ano de 33 AD, lembra que é a expressão AD? Ano Domini, né? Então, no ano de 33 tem a conversão de Paulo. De 47 a 48, a primeira viagem missionária de Paulo. De 49 a 50, o concílio de Jerusalém e a redação da carta aos Gálatas. Lembra, o concílio de Jerusalém já estava se apresentando ali alguns aspectos dos judeus, querendo colocar coisas da lei de Moisés para os gentios. Aí precisou fazer um concílio para dizer assim, ó, não, peraí gente, para os gentios basta algumas coisas, porque eles não eram da religião dos judeus, né? Trazendo aí a questão da graça que o Senhor Jesus vem apresentar ali. De 49 a 52, a segunda viagem missionária de Paulo. Ano de 51, redação das epístolas aos Tessalonicenses. Nero se torna imperador romano em 54, 55 a 56, redação das epístolas aos Coríntios. Puxa, mas os Coríntios, a carta de Tessalonicenses está depois de Colossenses na Bíblia. Lembra que a nossa Bíblia não está na ordem cronológica, né? E tem Bíblias que apresentam uma possível ordem cronológica interessante também para estudo, tá? Em 56 a 58, terceira viagem missionária de Paulo. 58, redação da epístola da carta aos Romanos. 58 a 60, Paulo é aprisionado em Cesareia. 60 a 61, Paulo é mantido em prisão domiciliar em Roma. E aí então que entra, né, diante dos estudos aí, o momento em que Paulo, né, 61 a 63, redação das epístolas, das cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemão. Então, quando Paulo está aprisionado em Roma, é que ele escreve a carta aos Colossenses. Então foi lembrado, né, que Paulo não tem esse encontro face a face com os Colossenses.
E aí, 67, martírio de Paulo, 68, falecimento do imperador romano Nero e 70, destruição do templo de Jerusalém. Aqui, só para enxergar mais ou menos ali, lógico, tem todas as rotas das viagens de Paulo, Roma está aqui no canto, né? E ali no meio, ali, ó, tentar apontar com o dedo, mais ou menos nessa região, aqui está lá a Odisseia, que é perto de Colossos. A gente vai enxergar aí a cidade em que foi fundada essa igreja. Lembrando que a viagem de Paulo a Roma, né, foi custeada pelo governo, né? Foi preso. Foi uma viagem forçada, né? Mas Paulo continua trabalhando e pregando o evangelho. Ele até lembra que a palavra não está aprisionada, né? Aqui outro mapa diferente para vocês enxergarem. Né? Então, Roma aqui, a bota, né, da Itália famosa. Israel, tá, Jerusalém está por aqui, ó, Judeia. E aqui, por aqui está ali a cidade de Colossos. Destacando então a questão, depois eu volto para cá. Vamos voltar aqui. Vou até deixar esse mapinha aí. O Daniel lembrou a gente que Colossos era uma rota comercial, era grandiosa, conheceu uma prosperidade interessante ali, mas as rotas comerciais deixam de passar por Colossos e ela começa a entrar num declínio. Enquanto que as suas vizinhas, Hierápolis e Laodiceia, cresciam em importância e fama. A gente viu que a cidade tinha uma população mista, formada por judeus, frígios, lembrando que os judeus sempre, né, tem aquela religião forte da questão do judaísmo, né? Havia frígios, que eram um povo muito supersticioso, e colonos gregos, com seu gosto tradicional pela filosofia, né? Essa mistura étnica contribuiu então para o crescimento da heresia de Colossenses, que Paulo vai combater. E o famoso ali, a gente já começa a enxergar o sincretismo religioso. Vocês lembram como o sincretismo religioso? Vamos lá. Quem chuta, o que seria um sincretismo religioso? Já sabe, sincretismo religioso, o que seria? Não é uma mistura de... Mistura, exato, né? Eu começo a colocar elementos filosóficos de outras religiões, começa a misturar com o evangelho, e o principal objetivo é captar, uma palavra mais positiva, ou até mesmo cooptar, mais negativo, né? Pessoas para que eu aumente o número ali de fiéis e tal, porque aquela pessoa está acostumada com aquela crença, então eu trago aquele elemento, não, você crê nisso? Ok, pode ver aqui também que a gente crê. É uma licenciosidade ali, começa a misturar as crenças desse tipo. Então, a gente já começa a ver ali elementos de sincretismo religioso. Em termos gerais, quando a gente olha para a heresia colossense, né, pode resumir aqui numa frase. Então, era uma forma sincrética de crença e culto que roubava o cristianismo da sua identidade ao diminuir Cristo e exigir acréscimos à fé como um meio de salvação. Isso, quando a gente olha para as seitas, para as heresias, grandes elementos são isso aí. Diminui Cristo e a obra redentora de Cristo, dizendo, não, ele não é suficiente. Eu tenho que acrescentar algo a mais para conquistar, merecer a salvação. Então, esse elemento a gente identifica quando está diante de falsas doutrinas, né? E aí, nos cultos, falando sobre a carta aos Colossenses e também na escola dominical, nós já passamos pelo capítulo 1, né? No capítulo 1 também, rapidamente, uma recapitulação aqui.
no capítulo 1 da carta aos Colossenses, Paulo afirma a sua autoridade, lá no versículo 1, e em suas cartas, geralmente, Paulo, no comecinho, ele afirma, Paulo, apóstolo de Jesus, afirma a sua autoridade para dizer, é um dos apóstolos que está escrevendo aqui. No versículo 2, Paulo provoca os fiéis irmãos, então Paulo, geralmente ele começa a carta dizendo, ó, vocês são irmãos, vocês são comprados pelo sangue de Cristo, vocês são agora parte da igreja, vocês foram enriquecidos em tudo em Cristo. Geralmente Paulo enche a bola daquela igreja e escuta, ó, vocês tiveram contato com a verdade. Aqui em Colossenses ele fala, fiéis irmãos, dizendo assim, ó, qual é o objetivo dessa carta? Vocês têm que perseverar em sua dedicação a Cristo. Vocês são fiéis, começaram bem. Paulo agradece a Deus pelo progresso passado dos Colossenses, né? Dizendo assim, ó, vocês foram muito bem. Isso a gente vê no versículo 3 a 8, né? Paulo relembra aqui que os triunfos que os Colossenses adquiriram ali, qual que é a base? É a esperança deles na vida e recompensa celestial. Lá no versículo 3 e 4 do capítulo 1, a gente enxerga esse elemento aí. Paulo, no versículo 6 e 7 do capítulo 1, ele registra o entender e a graça de Deus, na verdade, segundo a instrução de Epáfras. Eu lembro ali, quem que fundou a igreja de Colossos? Foi Epáfras, né? E indica no primeiro esforço ali da viagem missionária de Paulo, pois Epáfras vai lá e funda e é o pastor da igreja de Colossos. No versículo 9, Paulo já vai dando elemento o que ele vai trabalhar na carta de Colossos, né? Vamos ler lá, o versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses. Pode ser a senhora, dona. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo queria dar elementos. O que ele vai trabalhar? Para que os fiéis irmãos de Colossos tenham pleno entendimento, pleno conhecimento da vontade de Deus, que é algo que nós devemos buscar perenemente, e que eles tenham toda a sabedoria e entendimento espiritual. Já dando ali a dica que ele vai combater filosofismo, entendimento dos homens, o entendimento aqui pela busca da vontade, do conhecimento da vontade de Deus e uma sabedoria espiritual que vem do alto, né? E no versículo 10 e 11 o objetivo, né? Para que cresçam no pleno conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder de Deus. Dos versículos 13 até o 23, né, nós vemos aí uma maravilhosa descrição de Cristo. Né? Um trecho muito importante ali na carta de Colossos, que a gente tem 5 aspectos importantíssimos aqui, uma descrição maravilhosa de Jesus. Versículo 13, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 13, apresentando Cristo como libertador. Então Paulo vai lembrando, ó, Cristo veio e libertou vocês do reino das trevas. No versículo 15, apresenta Cristo como revelador. A gente lê assim, ó. Este é a imagem do Deus invisível. Cristo revela, ele é a imagem do Deus invisível, ele revela Deus às pessoas. É Deus conosco, presencial aqui, em carne. Versículos 16 e 17, lê pra gente, Jô. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Questão de ler esse texto, que depois nós vamos voltar nele e ver algumas características importantes com relação a combate a falsos ensinamentos, né? Então, aqui é a revelação de Deus como o Criador, Jesus como Criador. Versículos 18 e 19. Lê para a gente, Adriano, por favor. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aqui, versículos 18 e 19, revelação do Senhor Jesus como o Senhor. Ele é a primazia, ele tem a primazia em todas as coisas. Nele reside toda a plenitude, ele é o Senhor. E versículos 20 a 22, apresentando Jesus como o reconciliador. Um ponto importante aqui também, Paulo vai trabalhar à frente a questão da doutrina da reconciliação, Jesus sendo o reconciliador. Versículos 20 a 22. Lê pra gente o versículo, por favor, pastor. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Pastor, obrigado. Então, Jesus é o reconciliador. Ele, nos versículos 28 e 29, nós vamos ler, Paulo fala assim, eu me esforço, me afadigo em ensinar a todo homem em toda a sabedoria. Então, esse é o grande esforço de Paulo aqui ao escrever a carta aos Colossenses, dizendo, eu estou trabalhando com esforço, eu me fadigo para ensinar todo homem em toda a sabedoria. E aí o Daniel comentou, ele deu um panorama sobre quais eram as heresias que Paulo iria trabalhar, né? Então nós vimos que tem quatro heresias, 4 elementos da heresia colossense aqui, que é o filosofismo, o legalismo judaico, o misticismo e o ascetismo. Vou passar rapidamente aqui, o Daniel trabalhou os 3 primeiros, né? E eu vou passar rapidamente por eles, e depois falar um pouquinho sobre o ascetismo e, por fim, trazer algo contemporâneo para a gente enxergar essa questão de erros doutrinários, tá? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Não sei se vai dar para ler, mas a gente vai acompanhando aqui. Do filosofismo, então, foi lembrado que tinha alguns elementos. Então, era o uso de argumentos persuasivos, então, toda a característica do grego, do romano, né? A questão do convencimento em argumentações, então, a apresentação de teses, antiteses, síntese, toda uma linha de raciocínio humano, né? Para convencimento do interlocutor
trazendo também cosmovisões diferentes, perguntas elementares, como é que foi surgir, como surgiu o mundo, como é a consciência do homem, então, tudo isso o grego, o romano gostava de fazer muito, né? Tinha o dualismo de matéria e espírito. Esse dualismo ele traz algumas falsas interpretações, né? Então, uns dizem que isso vai influenciar no ascetismo, depois no hedonismo. Então, dizem que a alma e corpo é totalmente separado. Então, uns falam, eu posso fazer tudo aqui no corpo que não influencia nada na alma. Então, dá aso para liberalidade sexual e toda sorte de pecados no corpo. Outros falam, não, eu preciso reter tudo que o corpo é mal, essencialmente mal, então eu tenho que me isolar para que eu não dê vazão nenhuma para que a carne seja corrompida. E aí o terceiro elemento, ênfase em princípios elementares, né? Então toda aquela discussão de cosmovisão, mas sem buscar a sabedoria de Deus, né? E o ataque, do filosofismo ataca principalmente a doutrina da iluminação do Espírito Santo. Lembra que o ministério do Espírito Santo, primeiro ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, ele que convence através da palavra da verdade, que é exposta por nós, né? Deus deu essa missão para nós divulgarmos a palavra do Evangelho, e o Espírito Santo vai em cima e convence. E depois disso tem o ministério da iluminação. O Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. Então a nossa busca pela compreensão da palavra é sobre a palavra e em oração, buscando a iluminação do Espírito Santo. Esse ministério é corrente no momento, tá? Depois foi falar do legalismo, então a terceira coluna aí. Então os judaizantes, né? Então que são os primeiros judaizantes aqui, falando sobre a circuncisão, que tinha que ser circuncidado os homens, leis alimentares, né? O que comer, o que não comer, observância de dias especiais para culto e devoção. Daí atacando a doutrina da reconciliação e a identificação com Cristo. Então a gente viu aqui no texto, né? Jesus como reconciliador, chamando as pessoas para o seu corpo, que é a igreja, da qual ele é o cabeça. Depois teve o misticismo, que vem dos frígios, né? O povo muito supersticioso, como vimos lá. Eles tinham adoração a anjos, visões estáticas, né? Então, algo bem místico mesmo. E atacando a doutrina da união dos crentes com Deus. E aí nós temos o ascetismo. Então, o ascetismo, dentro daquele dualismo de matéria e espírito, o ascetismo ele pregava que, como o corpo é totalmente mau, basta então eu me isolar, eu ter restrição alimentar, restrição de contato, aí eu não dou vazão para esse corpo. E a gente enxerga aí os elementos iniciais da criação dos monastérios isolados, né? Os monges que ficam isolados de tudo e de todos, não pode ter contato com ninguém, porque esse é o pensamento. Se o corpo é mau, eu não dou vazão para que eu tenha contato e... Pode falar, Beatriz. É disso daí que vem aquela fala também que eles falam que talvez Jesus não possa ser Deus, porque como ele pode ser Deus, ele estava na carne, e a carne é má, ruim, e não tinha como, porque o espírito e a alma são bons. É daí que vem isso. Muito bem lembrado, tem essa confusão, né? Exato, porque se a carne é má, como Deus pode ter feito carne, né? Há essa confusão também. Bem lembrado aí. Qual que era a pretensão doutrinária, né, do ascetismo? Olha ali, ó, tentativa de... Consegue ler ou tentativa de alcançar? Não enxerga aí? Não? Enxerga, Adriana? Tentativa de alcançar graus mais elevados de santidade,
por meio de abstenção de alimentos e de contato com objetos ou pessoas impuras. Então, essa é a tentativa, né? Alcançar graus elevados de santidade por meio da abstenção de objetos, de alimentos, pessoas. E aí, qual que é a doutrina que é atacada aqui? A doutrina da santificação. Você sabe que o processo da santificação, no qual todos nós estamos, ele prevê a nossa presença aqui em contato com provações da nossa fé. Nossa fé é provada justamente mediante isso. Estamos aqui, Jesus até ora, não peço que os tire do mundo, mas os preserve do mal, né? Porque a gente aqui, como peregrinos, né, nessa terra, sejamos sal e luz, mesmo diante das provações, e o processo de santificação tem que ser provado. Assim como Adão, né, foi criado lá sem pecado, mas ele ainda não tinha sido provado. Foi provado e caiu no erro, né? Então, o ascetismo ele ataca a doutrina da santificação, para o qual todos nós temos que passar, né? E aí, voltando aqui no nosso texto. E então a gente entra no capítulo 2. Eu vou fazer uma leitura panorâmica, porque é no capítulo 2, os versículos de 1 a 7, que o pastor vai entrar hoje, né? Então a gente vai dar aquele vislumbre panorâmico e enxergar aqui o que Paulo vai começar a trabalhar. Capítulo 2, então, vamos fazer uma leitura bem rápida aí, 1 a 1. A gente está aqui com o pastor, né? Noêmia, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelo que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de sorte, convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. E digo isso para que ninguém vos engane, com palavras persuasivas. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Maravilha. Até o versículo 7. Então, Paulo aqui, nesse primeiro trecho, e do versículo 1 até o versículo 10, depois a gente vai identificar, né, nos demais escola dominical e no culto, que ele vai começar a trabalhar com essas heresias que a gente viu aqui. Do versículo 1 até o versículo 10, ele vai estar atacando, dizendo, na verdade, né, exaltando Jesus, a palavra da verdade, acima da filosofia. Do versículo 11 ao versículo 17, o cristianismo é exaltado acima do legalismo. Do versículo 18 até o 19, o cristianismo é exaltado acima do misticismo. Tá? Depois a gente vai ver isso passo a passo aí. E do versículo 20 ao 23, o cristianismo é exaltado acima do ascetismo. Tá? Então aqui do versículo 1 ao 7, Paulo vai estar trabalhando com relação ao filosofismo. Né? Os elementos aqui desse trecho e dos demais, né,
dá essa ênfase, né, no versículo 1, ó, ele diz assim: eu gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. O Paulo está lutando ali com um grande esforço, né? Ele fala que se afadiga para ensinar não só os colossenses, mas a todos os homens. Paulo ora para aqueles crentes, né, como a gente viu no capítulo 1, e a gente lembra aqui qual que é o aspecto aqui, né? É uma luta espiritual. Paulo não está presente, nunca viu o pessoal de Colossos, nunca esteve face a face com ele, mas Paulo deixa claro que ele está presente em oração, e a oração aproxima as pessoas, né? Quando a gente vê lá o mapinha, aí esse mapinha aqui já é tecnologia atual, né? O Google Maps, traçando ali uma distância entre Roma até Colossos, dá mais de 2.000 quilômetros, 2.090 quilômetros ali de carro, e leva pelo cálculo ali, tem que pegar uma balsa ali, que passa ali na água ali, 29 horas, então estava muito distante, mas Paulo se mostra presente em oração, a oração aproxima as pessoas, e a nossa oração alcança todos os rincões do mundo, né? Então Paulo está dizendo assim, ó, não conheço vocês, mas Epáfras fez questão de se encontrar com Paulo para levar aí a situação lá de Colossos, e Paulo então começa a orar com constância, como ele fala aqui, né? Grande luta veio mantendo por vós, numa cidade bem distante, pessoas que ele nunca tinha visto. Paulo está preso, mas a palavra não está aprisionada, né? E aí, para fechar, enxergando então esse panorama, essa questão dessas heresias, eu trouxe um exemplo contemporâneo de falsas doutrinas e ensinamentos que a gente vai ver nesse quadro aqui. Vou colocar ali. Muito bom. Aqui no capítulo 1, os versículos 16, 17 e 20, do lado esquerdo nós temos a versão Almeida Revista atualizada, tudo bem? Do lado direito, a tradução do Novo Mundo. Quando a gente olha a descrição ali, que esse versículo ali do capítulo 1 faz de Cristo, que a gente viu lá Cristo como o revelador, o libertador, como o Senhor, como reconciliador. Então, trazer a questão de acréscimos e extrações do que aquilo que tem na nossa palavra da verdade, que é a Bíblia, né? Então a gente tem exemplos daquilo que a gente começa a ver lá na cidade de Colossos, depois quando a gente vê lá no livro de Judas, ele combatendo também ao gnosticismo, tudo isso é repetido. Hoje a gente vê réplicas daquilo que começa lá, heresias e falsas doutrinas, falsos mestres, lá da igreja primitiva. Isso é repetido, os elementos são os mesmos. O que a gente vê aqui, ó, no versículo 16, lê aí na sua Bíblia, com quem está agora, pode ser você, Totão. Versículo 16 do capítulo 1. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer potestades, principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E aí quando a gente vai nesse mesmo versículo, nessa tradução que vocês estão apresentando aqui, né? Há essa palavrinha que eu destaquei aí, que diz assim: foram criadas todas as outras coisas. No versículo 17, a gente vê a mesma coisa. Leia o 17 na sua Bíblia, Cleide, por favor.
no versículo 17 da tradução da coluna da direita, nós vemos ele é antes de todas as outras coisas também, a palavrinha outras colocada aí. E no versículo 20, a mesma coisa. Lê pra gente aí, Beth. O 20, 20. e por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. Quer sobre a terra, quer nos céus, né? Ah, é. E aí, na tradução do Novo Mundo, também é inclusão, né? Reconciliar novamente todas as outras coisas consigo mesmo. Então, eu coloquei para a tradução, né? Puse aqui, eu só escrevi ali para colocar no painel. Aí eu pergunto, qual o objetivo da inclusão dessa palavrinha outras, antes de coisas? Tira a divindade. Tira a divindade. Tem mais um elemento importante aí. Não dá para entender qual é a função que ele atribui a Jesus aí. Muda completamente. Tira o aspecto de Jesus sendo criador de todas as coisas, né? De ser antes de todas as coisas. A distorção evidente do texto para mudar o que o texto mesmo quer dizer. É um texto mais cristocêntrico de toda a Bíblia. Né? Quando a gente começa a ler os versículos 16, dá-se uma primeira impressão, e isso que é trabalhado nessa questão aqui, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Ele é antes de todas as coisas. O 17. Ele é o cabeça do corpo, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Aí o uso errado também da palavra do primogênito. Então, ele foi o primeiro criado. Então Jesus foi criado. Só que aí depois, o outro sentido da palavra primogênito é ter a primazia. É esse o sentido da palavra primogênito. Então, eles trabalham nesse sentido. E essa palavrinha, outras coisas, qual que é o objetivo da inclusão dela? Quer dizer assim, Cristo também é criatura, então ele foi criado, e aí depois as outras coisas também foram criadas depois dele. Esse é o objetivo dessa palavrinha aqui, Assim como as outras coisas foram criadas também, Jesus foi criado. Esse é o objetivo do acréscimo dessas outras coisas. Tanto Jesus quanto as outras coisas são coisas. Esse é o objetivo. Diminuir, né? Jesus como criatura, como uma coisa, não como o Criador. Então essas vãs sutilezas, falsas doutrinas, uma palavrinha aqui que vai levando ao erro. Então, é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando desde lá de Colossos, e essa luta é constante até hoje. Tá? E aí a gente lembra, para fechar, que está escrito lá em Apocalipse 22, 18. Só está o versículo aí, nem esqueci um pouco. Apocalipse 22, 18. Pode ler para a gente se... Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Então houve um acréscimo aqui, né? E o interessante, quando a gente encontra em várias traduções fidedignas aí da Bíblia, palavras entre chaves, né? Isso quer dizer que nem todos os manuscritos encontrados, aquele trecho está lá.
Então, tem até uma lógica quando a Bíblia apresenta palavras em chaves. Assim, ó, não está em todos os manuscritos encontrados, essa palavra está em grande parte dele. Nessa mesma linha de raciocínio escriturário, vamos dizer assim, eles colocam essa palavra outras entre chaves. Então, tipo assim, ó, ela foi encontrada em alguns manuscritos. Não, na verdade, não. Essa palavra outras não tem em nenhum manuscrito, né, de textos ali encontrados do Novo Testamento. Realmente é um acréscimo do nada. Okay? Tanto é que a única tradução do mundo que coloca outras coisas é essa tradução. Que não, na verdade nem é tradução. Exato. Eles fizeram plágio, eles pegaram o King James e não fizeram nenhum tipo literário, eles só pegaram e colocaram palavras ou tiraram palavras a gosto deles. Uhum. Tanto é que você pegar a tradução do mundo, não tem o nome do tradutor. Não tem. Quem usa essas Bíblias? FTJs, falsos testemunhos de Jeová. Eles não são testemunhos de Jeová, são falsos testemunhos de Jeová. Eles se denominam, né, Testemunho de Jeová, uma organização internacional, e que vai de casa em casa, e as pessoas que não conhecem a palavra acabam sendo convencidas, né? Porque eles mostram, não, está aqui na Bíblia, tá? Mas é a Bíblia que eles adulteraram. Eu coloquei aqui como eles escrevem, né? Como eles se chamam. É a tradução, mas realmente não é uma tradução. Eu deixei aberto mesmo para pensasse quem utiliza, né? Esses manuscritos são os FTJs. E quando se pergunta por que não tem o nome tradutor para o Testemunho de Jeová, eles têm a resposta. Diz assim, é que nós somos muito humildes. Nós não queremos destacar ninguém da nossa organização. Na verdade, eles não colocaram porque não teve nem... nós temos todas as Bíblias em português, elas vêm do João Ferreira de Almeida. Né? E aí vem as versões, né? Mas deles não tem. Na Bíblia fala no tiro e no acrescento, eles fizeram tudo isso, né? Exato. E eu fiz questão de procurar em outras, inclusive na King James, para ver se tem other things. Não tem o other, não tem outros. Não tem. Aqui, ó, o texto grego também não tem. O texto grego também não tem. Lembrando também que o Strong, né? Eu não lembro o primeiro nome do Strong, que ele contou todas as palavras, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, elas estão numeradas. Tem as Bíblias com o número Strong, né? Tem todas as palavras, o significado e tal. Então está tudo contadinho. Todos os acréscimos e subtrações ali da palavra é facilmente detectado por esse trabalho estrondoso aí feito por Strong. Então esse é o contexto que a gente trouxe aqui nessa escola dominical. E o pastor vai trabalhar então o capítulo 2 no nosso culto, para a gente continuar esse estudo, essa importantíssima carta aqui que Paulo escreve, combatendo essas falsas doutrinas. Amém? Manda, eu jogo no grupo, sei. Bom, vamos terminar com uma oração. Vou pedir mais um do fundão. Henrique, ora para a gente encerrar. Senhor, agradecemos por esse momento, pela tua palavra, possamos ser cuidadosos, ó Deus, no falar da tua palavra, sejamos dignos a ela, Deus, não alterando nada, e também sejamos atentos, ó Deus, a explicar as coisas para aqueles que não têm entendimento. Pedimos logo mais no culto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o nosso